Eu sou o Ricardo e hoje eu vou fazer uma entrevista com o professor Baroni. A gente vai falar um pouco sobre o futuro dos fundos imobiliários. Baroni, se apresenta aí para a gente e fala qual a sua expectativa para o futuro dos fundos imobiliários. Tudo bom, Ricardo? Obrigado pelo convite. A ideia é poder bater um papinho com vocês aí sobre fundos imobiliários. Vocês sabem que é minha cachaça, é o meu hobby e eu sempre gostei de estudar os fundos imobiliários e cada vez mais eu venho dedicando o meu trabalho e o meu tempo para todo esse projeto aí que a Suno me proporcionou, né? Então, eu sou professor já há 20 anos, entrei em sala de aula bem molecão, e fui trabalhando na área de gestão de projetos, gestão de processos, além da parte de tecnologia da informação mesmo, mas um nível um pouco mais gerencial. E até que no ano passado surgiu aí a oportunidade de começar esse namoro com a Suno, e o namoro foi ficando sério, foi virando aí noivado, e está muito próximo de ficar um casamento bem interessante, a partir aí do segundo semestre de 2018 agora, a ideia é que a gente consiga ficar ainda mais próximo, inclusive tendo a possibilidade de deslocar até São Paulo, justamente para que pudéssemos aí trabalhar com cursos, com outras verticais aí que envolve a parte de investimentos, né? E também procurar também fazer programas diferentes, né? A gente tem alguns projetos legais aí de fazer um café com o gestor, poder bater um papo com o gestor, fazer um café com cotistas, reunir alguns cotistas e ficar batendo papo sobre os fundos. Então, tem muita coisa legal aí que deve começar a aparecer no segundo semestre. A ideia é cada vez mais usar esses veículos interativos. Eu acho que a gente consegue evoluir bem, passar uma mensagem de uma maneira um pouco mais acessível para a grande maioria das pessoas. Então é isso. Então eu estou perto aí dos meus 40 anos, né? E o Thiago Reis me deu a oportunidade aí junto à Suno de poder estar continuando a falar, continuando a expor as ideias, mas aliando aí com a parte de investimentos e fundos imobiliários e fazer o que eu gosto. Eu acho que isso é interessante de sempre estar buscando na vida. Então é isso. Na verdade, aliar o trabalho com o prazer é quase sempre o melhor caminho. Legal. E a sua expectativa para o futuro dos fundos imobiliários? O que que você acha? Como é que você acha que vai ser? Bom, eu acho que o mercado vem se desenvolvendo. Eu tenho conversado bastante com os gestores, até pelo trabalho que eu desenvolvo de pesquisa junto à Suno, e eu tenho elogiado bastante. Inclusive, hoje eu conversei com um deles que soltou alguns relatórios, eles soltaram alguns relatórios, né, de vários fundos, e a gente tem percebido aí um aumento do nível de transparência, procurando estar cada vez mais próximo dos cotistas. E eu acho que o caminho é longo ainda. Eu tenho dito que os fundos imobiliários é igual uma criança que resolveu soltar a mão dos pais e andar sozinho, né? A gente ainda é uma criança. Eu acho que saiu do estágio embrionário aí nos últimos 8, 10 anos, e a gente começou aí a tomar forma. Então, quem tem filho sabe bem o que eu estou dizendo. É quando o molequinho ali resolve largar a mão dos pais e ir sozinho, seguir o caminho sozinho, né? Mas ainda é uma criança, a gente ainda precisa saber as limitações. Os fundos imobiliários ainda têm uma liquidez, apesar de crescente, mas é uma liquidez ainda resumida, né, reduzida. Se você observar hoje, os fundos imobiliários giram 30, 40 milhões de reais, isso sequer é o volume de uma ação, uma blue chip. Então, a gente ainda tem muito para crescer. O PL dos fundos imobiliários ainda 30, também 35 bilhões de reais, também é muito pouco. Nós somos 1% do mercado americano ainda. Então, nós ainda somos muito concentrados no eixo Rio-São Paulo, também eu acho que é algo que precisa evoluir mais. A partir de segmentos e setores, ainda é muito concentrado em lajes, galpões, shoppings, e tem muitos outros segmentos para explorar, muitas outras praças ainda para explorar. Então, eu acho que o futuro dos fundos imobiliários, ele tem muito a se explorar. Ainda não dá para dizer aonde a gente vai chegar. A gente consegue imaginar a trilha, consegue imaginar o caminho, mas não dá para saber ainda o destino final. Eu acho que tem muito para evoluir. Quero crer que até lá a gente não tenha nenhum desconforto aí, como a gente sempre vê de vez em quando com relação à tributação, ou até mesmo alguma mudança de legislação que possa impactar o produto e possa dificultar a estruturação do produto, ou mesmo os juros ficarem aí em patamares civilizados. Eu acho que isso ajuda bastante a indústria, porque quando você tem juros aí de 2 dígitos,
é muito difícil de desenvolver a indústria de fundo imobiliário. Então, eu acho que se a gente conseguir combinar todos esses fatores, pelo menos pelos próximos aí 5 anos, talvez uma década, é possível a gente ver aí ao final uma indústria de fundo imobiliário bem mais fortalecida, muito mais aí engajada até mesmo com os cotistas. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos torcer para que essas premissas aí continuem válidas, né? A gente está na mínima da Selic, né? Está em 6,5. A expectativa talvez é que ela ainda caia mais um pouquinho na próxima reunião do Copom. Mas a expectativa do mercado é que a partir do ano que vem ela já volte aí para uns 8% mais ou menos. Como você acha que isso pode afetar os fundos imobiliários? Pode ser bom ou ruim? Não, a alta de juros quase sempre é ruim, mas eu também acho que ter juros baixos a qualquer preço também não é interessante. Então, se a gente tiver aí juros pelos próximos 5, 10 anos, como eu disse, entre 6 e 8, 8,5, eu acho que são patamares civilizados. Não é nada de primeiro mundo ainda, mas eu acho que são patamares civilizados, pensando aí numa inflação também controlada, entre 3% e 5%, então a gente teria aí juros reais bastante condizente com a necessidade de se criar novos fundos imobiliários, com a necessidade de se fomentar ofertas follow-on para aqueles fundos que já existem. Então, tudo se resume a um contexto. Então, se você imaginar que juros rodando, dificilmente ele fica parado, né? Os juros, isso já é comprovado, dificilmente os juros param, eles estacionam. Ele sempre está se movimentando para algum lado. Então, eu acredito que se ele se movimentar entre, como eu disse, 6 e 8, 8,5, é algo civilizado. O problema é quando ele rompe a barreira de 2 dígitos, e principalmente chega em 12, que é o famoso 1% ao mês, mesmo considerando aí bruto, né, mas é o famoso 1% ao mês, aí fica muito difícil concorrer, o mercado fica bastante comprado em juros e acaba que não olha para os outros produtos de renda variável, né? Então, acho que esse é o maior risco. Mas entre 6 e 8 é tranquilo da gente rodar. Agora, o fundo imobiliário sentiria, saindo de 6,5, talvez até pode cair um pouquinho mais, né? Está dizendo já 6,25. Então, se ele realmente sair de 6,25 para 8, 8,5, a gente está falando de um aumento aí razoável, né? De cabeça aqui um pouquinho mais do que 20%, né? Então, obviamente, isso reflete no iFix. Mas aí, na contramão, você pode também ter uma melhora de fundamento econômico, um retorno dos aluguéis, uma redução de vacância. Então, às vezes, uma coisa compensa outra. O que não pode seria os juros voltarem a subir e o país parar de novo, né? Aí seria, talvez, o pior cenário possível. Não vamos contar com isso, pelo menos por agora. Então, é isso aí. E esse pior cenário possível, você acha que ele é possível, assim, provável ou quase impossível? Não, eu acho que ele é bem possível, sim. Eu acho que dependendo aí dos desdobramentos da política que a gente tiver aí em 2018, eu acho que dá para contar com algo nesse sentido, né? Eu acho que temos que colocar na conta também o sucesso, pelo menos parcial, das reformas, né, que estão aí por vir, principalmente da Previdência. Então, se isso se tornar verdade aí entre final de 2018 e começo de 2019, eu acho que dá para contar para que até 2020 a gente tenha aí um cenário mais favorável. Mas o que eu não conto é com algo assim um retorno muito alto, principalmente no caso dos fundos imobiliários, né? Algumas pessoas contam com aluguéis às vezes 40%, 50% acima do que está sendo hoje. Eu já acho um certo exagero. Eu penso que isso poderia ser possível, mas já pensando daqui para 2022, 2023, que seria já talvez um outro ciclo imobiliário. Então, eu penso numa melhora gradual, consistente, mas nada muito, não seria um foguete, né? Seria algo, uma decolagem de avião e não uma decolagem de um foguete. Então, uma coisa consistente e crescente, não muito agressiva como algumas pessoas estão imaginando aí, tá? Entendi. Agora, né, a gente vê também aí que quase todo fechamento de mercado, fechamento semanal, diário, mensal, o IFIX está sempre subindo, quase sempre, né? Principalmente nos últimos tempos aí. Você acha que o fato da gente estar na máxima histórica do IFIX e na mínima da Selic é um sinal de alerta para quem está querendo comprar aí, principalmente para longo prazo? Eu acho que toda vez a gente tem que procurar entender que a mágica da renda variável é você fazer compras parciais, né? Então, se você toma uma posição, eu vejo às vezes muita gente entrando no mercado agora, né? Então, às vezes a pessoa já vem com um caminhão de dinheiro. Então, o cara tem lá
100, 200 mil reais, só dando um exemplo simbólico, né? 100, 200 mil reais na renda fixa, ele fala, agora eu quero tirar tudo e colocar em fundo imobiliário. E isso que eu acho um pouquinho complicado. Eu sempre falo para as pessoas que o movimento gradativo, ele quase sempre é o melhor caminho. Então, se você diluir isso em compras, você vai perceber que a chance de você lograr sucesso é maior. Porque se continuar subindo, você vai comprar ele crescendo. Se ele cair, você acaba que na média fica protegido também e pode acelerar a compra a partir do momento que você entender que ele volte por um piso, não um piso lá de 2015, né? Mas eu digo um piso recente, né? Então, porque o iFix, Ricardo, você tem que sempre lembrar que o iFix ele cresce por inércia, né? Porque como ele incorpora sempre os dividendos, então ele tende a ter um crescimento por inércia. Então essa é uma grande vantagem também de se investir em fundo imobiliário. Os próprios dividendos protegem o investidor. Isso não é só para o iFix, mas pela carteira do investidor. Eu já invisto há muito tempo e eu digo sempre nos eventos que eu participo que o fundo imobiliário ele proporciona algumas coisas assim que precisam ser experimentadas pelas pessoas, né? Porque às vezes é difícil de você transferir. Você procura ensinar, você procura explicar, mas eu acho que sentir isso mês a mês, ano a ano, faz uma diferença abissal assim no processo de decisão, até para que ganhe mais segurança, mais conforto no investimento, né? Então eu falo que o fundo imobiliário ele sempre vai ter uma inércia natural. Agora, nos últimos meses aí, o que a gente tem percebido é um movimento muito forte de fundos. Eles estão comprando muito a mercado. Teve fundo recente aí agora com patrimônio alto, né, 220 milhões, e já está praticamente todo alocado. Então, fizeram várias negociações, a gente chama de block trade, né, que seriam compras em bloco, justamente para alocar o fundo muito rapidamente. Então, é isso que nos impressiona justamente porque o apetite estando muito alto, você pode acabar entrando num sentimento de que não vai parar de subir nunca, e quando vier uma correção, principalmente para o investidor um pouco mais inexperiente, ele pode se assustar um pouquinho. Então, por isso que tomar posição muito alta, na cabeça que a gente fala, né, é perigoso. Então, tem que investir e desinvestir em qualquer classe, ela tem que ser gradativa. Classes que envolvam a volatilidade, né? Se eu tenho um CDB pós-fixado e eu estou precisando para comprar uma casa, é diferente. Então, quando você tem investimentos que têm volatilidade, a montagem e a desmontagem das posições, elas gradativas, elas são interessantes. Aí vai do bolso de cada um também, né? Às vezes o cara tem 10 mil reais e fazer isso em um ano, aí também vai o bom senso. Eu falo que todo investidor ele tem que ter bom senso. Então, você tem que fazer uma continha e ver qual que seria o impacto daquilo ali. Então, quanto maior o patrimônio, mais gradativo é o movimento, né? Então, eu falo que bom senso é a maior arma de todo investidor, e é verdade. Eu acho que é o critério número 1 aí para se colocar dinheiro em renda variável é ter bom senso. Tá certo. E a respeito de fundos de tijolos, você acha que agora é um bom momento para aplicar nesse tipo de fundo imobiliário? Então, Ricardo, eu acho que timing é uma prática muito complexa para o investidor em geral, que a gente chama de pequeno investidor, né? Eu falo que a partir do momento que você decide investir em fundos imobiliários, você não tem que colocar regras, né, de alocação, até porque a grande maioria das pessoas não são especialistas. Então, eu vejo assim, o momento para fundo imobiliário é ideal. Honestamente, a gente está, como você mesmo colocou, num momento de pico de iFix e de baixo de juros. Então, a regra nos diz que agora é o momento de alerta, mas também não quer dizer que você não possa começar, né? Porque quando você esticar uma régua e colocar 3, 4 anos de alocação, você vai perceber que esse momento ele fica nulo, né? Isso já aconteceu comigo, é visível isso, né? Então, assim, em alguns momentos que eu paguei caro por um fundo, paguei supostamente caro, né? Naquele momento não parecia caro. E depois ele caiu tipo 40%, 50%, e óbvio que isso acontece na maioria das vezes com fundos de tijolos. As compras graduais, elas equiparam tudo isso, e de repente esses movimentos, como a gente está vendo agora, eles somem completamente do mapa, né? Então, a mágica do fundo imobiliário é justamente você ter compras mensais que, eu brinco, né,
é uma espécie de bônus que você ganha todo mês. Então, quando você se sente enfraquecido, né, igual num joguinho de videogame, você se sente enfraquecido ali, você pega aquela poçãozinha mágica, toma e você reluz de novo, você renasce de novo e ganha força para continuar na fase. Então, eu falo que o fundo imobiliário, ele tende a performar com essa premissa. Então, você vai ficando fraquinho ali, às vezes no final do mês, e de repente, quando vai chegando dia 15, você toma a poção mágica e ganha fôlego para continuar. Aí soma ainda com os aportes mensais, então a chance de ter fracasso numa carteira de fundo imobiliário, quando eu digo carteira, pensando aí num composto entre 10 e 20 fundos, com setores diferentes, com classes diferentes, e aí sim, tijolo, papel, etc., com vários segmentos, a chance é muito baixa, justamente porque você tem a estatística ao seu lado e você tem um produto que, por si só, é bastante resiliente, né? Então, quando você olha a composição da carteira, a chance da renda falhar é muito baixa, né? Porque vem dinheiro de muito lugar diferente. Eu acho que uma conta que quase as pessoas não fazem é quantos lugares diferentes estão te mandando dinheiro. Eu não digo fundos, lugares, né? Então, você pega um fundo de shopping que tem lá 8 shoppings em carteira, quantos lugares diferentes está chegando dinheiro para você, né? Você pega um fundo de papel que tem dezenas de CRIs, às vezes CRIs pulverizados, então quantos lugares diferentes está chegando? Então, se as pessoas fizessem essa conta, elas iam perceber que focar na carteira é quase sempre o melhor caminho. E fundo de tijolo hoje, o que a gente tem que ser é um pouco mais cirúrgico, né? Então, você tem que olhar com mais critério e ponderar riscos dentro de uma macro estratégia. Então, por isso que eu falo que de 6 em 6 meses, todo investidor, eu digo 6 em 6 meses porque eu sou professor e todo professor ele precisa parametrizar, porque senão o aluno não vai conseguir entender nunca. Então, você tem que olhar a sua carteira de vez em quando. Para um aluno isso não quer dizer nada, tá? Então, eu tenho que falar para ele alguma coisa. Então, eu tenho que falar para ele todo dia, todo mês, toda semana, eu tenho que falar alguma coisa. E eu digo que 6 meses é interessante porque você tem uma reavaliação da economia, você tem uma reavaliação política, uma reavaliação estrutural, né? Então, acho que de 6 em 6 meses olhar para a carteira é saudável. E daí o que você pode tomar de decisão? Você pode diminuir os aportes em determinados tipos de fundos ou categorias ou segmentos e direcionar para outros, ou você, a partir do momento que tiver mais experiência e gostar e se interessar pela prática da gestão ativa, aí aqueles que você entende que já não estejam mais estratégicos, aí você pode vender e buscar outras oportunidades, né? Porque essa questão de gestão ativa é algo que eu aprendi a respeitar nas pessoas e falo que cada um tem a sua... Todo mundo sabe onde é que o calo aperta, vou usar um termo mais popular para ficar mais fácil. Todo mundo sabe onde é que o calo aperta. Então, se de repente praticar gestão ativa vai te gerar alfa, né? É um termo que a gente usa e é importante, ele vai adicionar retorno acima da média. O que é gerar alfa? É conseguir fazer com que você tenha um retorno acima da média. Então, quando você resolve praticar gestão ativa e vender fundos em troca de outros, você está buscando retornos acima da média, só que aí o risco fica maior também, então não é trivial. Então, eu falo que gestão ativa é uma coisa que os investidores em geral deveriam sempre pensar 2, 3 vezes antes de fazer. Mas, agora, a revisão macroestratégica todo mundo deveria fazer. Eu acho que independente do porte, independente da experiência de cada um, porque a revisão macroestratégica, ela coloca as cartas na mesa de novo, ela faz você refletir. Porque eu sou radicalmente contra a estratégia de, vou comprar, isso aqui é bom demais e vou esquecer. Se você não tiver o cuidado de olhar pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, com um pouquinho de lupa, o que é lupa? É o senso crítico mesmo, é a autocrítica. A chance de você não evoluir como investidor é muito grande, você acaba ficando estagnado a um processo que me preocupa muito às vezes, que eu sou um defensor da simplicidade, mas quando você começa a ficar muito simplório, começa a fazer vista grossa para os fundamentos que são colocados, corre-se um risco muito grande de você ficar assim, de fora de boas oportunidades, ou talvez ficar preso a premissas que já venceram, já caducaram, né? Então, eu sou hoje um investidor que procuro orientar nessa linha, eu procuro
praticar dessa forma e procuro também orientar dessa linha, porque eu acho que aqueles que revisam a premissa todo dia, que vende e compra todo dia, ele já tem outro tipo de problema. E aquele que esquece e não vende nunca, ou acredita que comprar e esquecer é a melhor alternativa, ele também já me preocupa um pouquinho. Então, eu falo que, né, nem eu falo, né, Confúcio já dizia, né, que a virtude está no meio. Talvez aí uma parametrização aí a cada 6 meses, com lupa, com senso crítico, com bom senso, talvez ela seja a estratégia, no mínimo, mais fácil de ser replicada, no mínimo mais fácil de ser replicada, onde você tem aí chances maiores de manter uma carteira vencedora o máximo de tempo possível. Eu falo que o investidor ele tem que procurar fazer boas escolhas, na maioria das vezes, pelo máximo de tempo possível. Ele vai errar no meio do caminho, ele vai talvez carregar uma posição que não será vencedora, apesar dele acreditar, mas também não vai ser perdedora, né? Porque muitas posições elas são neutras, né? A maioria das carteiras das pessoas elas são neutras, elas rodam dentro da média, né? Isso aí é fato. Né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que só comprou ação que subiu 400%, da mesma forma que você vai encontrar um que só perdeu 500%. Né? Então, a maioria vai rodar na média. Então, quando você consegue manter isso, na maioria das vezes, com posições acima da média, mas não exageradamente acima, isso te torna um investidor completamente diferenciado. Né? Então, é o que eu procuro fazer e replicar, tá bom? E a gente está com um número recorde também de investidores em fundos imobiliários. A gente vê que ele está na mídia, né, em vários sites aí, vários canais no YouTube falando sobre fundos imobiliários. Você acha que tem algumas pessoas que estão especulando nesse mercado e que podem sofrer um pouco no futuro? Isso sempre vai ter. Eu acho que o investidor imediatista, ele sempre entra no mercado, né? Muitos desses 133 mil investidores, na verdade, não têm um perfil de renda variável, muitos deles não têm um perfil para fundo imobiliário, sequer sabem direito como é que funciona, mas é porque, olha lá, o yield está pagando mais do que a renda fixa, é líquido de imposto de renda, ele aceita o risco, né? Entra numa oferta pública, né? Hoje, se você olhar as corretoras, elas realmente bombardeiam aí a caixa de mensagem, ligações, né? Então, acaba pressionando muito o investidor a fazer um manejo do capital, né? Então, isso sempre vai machucar, isso sempre vai gerar efeitos colaterais negativos, mas, como eu disse, é uma criança que soltou a mão. Então, isso serve para o cotista, isso serve também para o gestor, para o administrador, todo mundo. Eu acho que está todo mundo aprendendo, e alguns aprendem numa velocidade maior, outros não, outros vão pela dor, outros não. E isso vale, como eu disse, vale para o cotista, vale para o gestor, vale para o administrador. Alguns administradores aprenderam pela dor, alguns gestores também, e os cotistas também. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Agora, quando a gente vê esses como você está colocando, né, canal no YouTube, a gente faz a nossa live lá toda quinta-feira, às 21 horas, e temos tido cada vez mais adesão, cada vez mais pessoas acompanhando também depois da gravação, né? O que a gente procura fazer é um trabalho sério, neutro, imparcial, procurando trazer um pouco de equilíbrio para o mercado, de mostrar e de equacionar isso daí melhor, né? É o nosso papel, é o nosso dever, porque a gente já vivenciou muita coisa. Então, quando você me fez o convite, eu prontamente aceitei, justamente porque a gente tem voz ativa aí para conseguir levar o nosso conhecimento, compartilhar o nosso conhecimento e procurar orientar da maneira mais adequada, né? A gente tem essa consciência, a gente sabe do nosso papel, a gente sabe exatamente o nosso tamanho. Eu acho que isso que é um pensamento bem interessante, se conhecer o próprio tamanho. E a gente sabe do nosso tamanho. A gente sabe exatamente como atingir as pessoas da maneira que nós acreditamos que seja a mais adequada. Claro, vez ou outra a gente pode falar alguma coisa que não seja o mais adequado para todo mundo, mas a gente entende que nós temos uma responsabilidade grande e dificilmente a gente vai falar alguma coisa que possa agredir quem está do outro lado, ou que possa gerar desconforto. É justamente ao contrário, a gente procura trazer uma palavra amiga, uma palavra mais branda, uma palavra mais
calma, mais cautelosa, justamente porque o mercado por si só ele já é muito estressante, né? O dia a dia do mercado já é muito estressante. A vida do investidor também é estressante, na casa dele, no trabalho, já tem muitas atividades. Então, se você ainda coloca mais pilha, coloca mais energia em tudo isso, a chance de não ter sucesso é muito grande. E a gente não quer isso, a gente é um incentivador da indústria. Eu fico feliz de ver 133 mil CPFs agora. Sei que tem muito processo especulativo, como você colocou, mas o meu dever não é simplesmente dar de ombros ou fazer vista grossa para isso. É tentar fazer com que essas pessoas fiquem no mercado e que atraiam novos, mas com consciência. Então, eu quero ter 1 milhão de investidores conscientes. Eu não quero ter 5 milhões completamente desajustados e desequilibrados, porque isso ninguém ganha, porque ninguém vai parar para ouvir um bate-papo como esse nosso aqui agora. A pessoa só ouve um bate-papo desse a partir do momento que ele entende que aquilo é perene. Eu falo isso sem medo de errar. A nossa audiência ela está crescente, mas ela não é uma audiência de milhares e milhares e milhares de acessos. E não vai ser tão cedo. A gente tem consciência disso. Ela vai crescer sempre e ela precisa crescer com sustentabilidade. O que isso quer dizer? É fazer com que as pessoas olhem para esses momentos aqui e entendam que isso é perene, isso é para que ele ouça sempre, para fortalecer, para ganhar confiança, para saber se o que ele está fazendo está no caminho correto, para saber quais são as variáveis das decisões dele. Então, isso realmente eu acredito, esse projeto todo da Suno, e eu falo isso para o Thiago, eu falo sempre quando a gente tem a possibilidade de conversar, eu falo que eu acredito muito nisso, justamente porque a gente está fazendo um trabalho que deveria ser mais divulgado, assim, né? No geral, as pessoas deveriam fazer mais. E existem vários canais aí que são pessoas sérias, que a gente tem procurado cada vez mais interagir. Você mesmo acompanha, sabe que a gente procura convidados, né? Sempre que tem interesse de falar sobre a indústria, a gente procura levar, né? Justamente porque a gente não enxerga como concorrente, a gente enxerga como parceiros de jornada, né? É um parceiro de jornada. Então, se um jogador de futebol não puder conversar com o outro, o esporte não desenvolve, né? Eles não são inimigos. Eles não são inimigos. Eles estão num propósito único, debatendo ideias, debatendo conceitos, mas eles estão na mesma direção. Então, é assim que a gente enxerga, né? Então, nosso papel é pegar esses 133 mil investidores aí e orientar, e não condenar ou colocar pilha para que o pânico possa fazer sentido. A Suno não tem, e creio eu que não terá, pelo menos enquanto eu estiver lá, eu vou procurar sempre defender essa tese de que o pânico ele não é positivo para ninguém. Normalmente as decisões em pânico são quase sempre equivocadas, em todas as esferas. Então a gente sempre vai procurar trazer uma palavra muito mais de conforto e segurança do que qualquer outra coisa. Mesmo que a situação seja crítica e extrema, a gente vai procurar mostrar sempre os dois lados, como a gente já fez, né? No caso do Almirante Barroso, no caso do BRCR, enfim, a gente sempre fez do Excelência, então a gente sempre procura trazer, às vezes, alguma informação aí com um pouco mais de cautela, tá certo? Certo. É interessante isso que você falou, né? O mercado todo ainda está se desenvolvendo, né? Tanto por parte dos gestores como por parte dos investidores também. E aí, até pela parte assim, dos investidores, tem alguns que aprendem ganhando e outros aprendem também apanhando. O importante é que está sempre aprendendo, né? Vai pelo amor ou pela dor, né? Então, por isso que o material que a gente produz na Suno, né? A gente tem basicamente 3 materiais de fundos imobiliários, né? O primeiro deles, que sai na segunda-feira, é o Radar de Fundos Imobiliários. Eu acho esse produto extraordinário, porque ele sintetiza tudo o que aconteceu na semana anterior com os principais fundos. A gente diz principais fundos porque é difícil mapear todos eles, né? São vários, né? Centenas. Mas são muitos fundos que não têm liquidez, muitos fundos que estão na mão de family office, então eles estão listados, mas eles não têm negociação, ou quando tem, é muito esporádico. Então a gente procura concentrar nos do iFix, claro, e mais uns 20, 30 ali que a gente entende que é importante de mapear também no mercado, né? Então a gente sempre traz as atualizações dos fundos na semana anterior. Então, na segunda-feira, tudo que aconteceu na semana anterior, na segunda-feira, logo cedo, já está disponível para o assinante. Na quarta-feira, normalmente, tem um relatório mais detalhado. Esse relatório, sim, exige
muito mais estudo, debate entre a gente da Suno e calls com gestores e procurando entender direitinho o produto de cada um, procurando entender as variáveis e o contexto também de cada um dos fundos. Então, ele é meio que um raio-x de um fundo, ou talvez de um setor, ou até mesmo da carteira recomendada da própria Suno também, que tem a participação direta do Thiago Reis também. E na quinta-feira é um artigo que eu faço com muito carinho, porque esse artigo eu falo que ele, daqui uns meses, uns anos, talvez, quando você entrar lá no Wikipedia, você vai poder pegar todos os artigos, imprimir, aquilo ali vai dar um livro. A verdade é essa, a gente escreve aí talvez 2 ou 3 páginas e sintetiza isso num tema que pode ser guardado e pode ser melhor estudado e refletido, né? A gente tem falado, por exemplo, aí nessa última semana, sobre a diferença entre fundos imobiliários e imóveis. A gente falou sobre imposto de renda, a gente fala sobre o que deve ser levado em consideração na hora de escolher um fundo imobiliário. Então, veja, são três produtos impressos, né? Que é na verdade não, né? Todos eles são digitais, mas podem ser impressos, mas no geral são produtos escritos, talvez melhor dizendo, são produtos escritos, que dá a condição de um investidor aí que tenha a disponibilidade de 30 minutos, talvez para o radar, talvez mais uns 20, 30 para o relatório e uns 5, 10 minutinhos para o Wikipedia. Então, nós estamos falando aí de 1 hora por semana, 1h30 no máximo por semana, que o investidor vai ter que dedicar para fazer um acompanhamento geral do mercado. A gente acha isso o mínimo que ele deve buscar, né? E aí você chega na quinta-feira à noite, ainda tem uma live que também mais 1 hora, que dá para explorar tudo isso de uma vez só, ao vivo. É um desafio fazer ao vivo, porque eu não sei o que o cara vai perguntar, eu não sei para que lado que a conversa vai, talvez uma entrevista, como a brincadeira que o Faustão faz, né? Quem sabe faz ao vivo, e a gente sempre procura incentivar que os convidados queiram sempre fazer ao vivo e queiram sempre participar ao vivo, porque o elemento surpresa é interessante, justamente porque você vê a reação da pessoa, você vê todo o desenvolvimento que o chat, né, a gente sempre tem um chat que acompanha, o chat vai direcionando o debate e os temas são colocados, e enfim. Agora, tudo é um aprendizado também para a gente, né? A gente começou a fazer essa live já há alguns meses e estamos aprendendo. Uma coisa que a gente experimentou e funcionou muito bem foi justamente a ideia dos convidados, e agora a gente vai começar uma outra vertical aí, que é levar gestores. Já tem aí praticamente 5 gestores pré-agendados entre as próximas aí 8, 10 semanas. Então, deve surgir aí muita coisa legal, muita coisa bacana. Outros profissionais também, influenciadores de mercado também já estão pré-agendados aí para as próximas semanas. Então, assim, a gente entende que se você dedicar aí em torno de 2 horas por semana, a chance de você ter um fracasso grande é muito baixa, né? Então, a gente sabe que não vai te colocar como sendo o melhor investidor de fundos imobiliários do Brasil, mas a gente também sabe que você vai conseguir ficar muito acima da grande média. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Para você sair do ponto 0 do ponto 2, 3, aqueles livros iniciais, são pequenos artigos, né? Conceito, né? Aí a Suno também tem no site o e-book, tudo que você pode baixar lá gratuitamente. Para você sair do ponto 3 ao 7, 8, aí você precisa dedicar um pouquinho de tempo mesmo, ler os materiais, participar, envolver, questionar. E para você sair do 8 e ir em direção ao 10, eu falo que o ideal é nunca chegar no 10, né? Porque na hora que você chegar no 10, o sentimento é que você não tem mais para onde ir. Então você chega no 9.7, 7.1, 7.2, você vai indo devagarzinho. Aí é um outro estágio, é você conhecer os prédios de perto, é você conhecer, fazer reuniões com os gestores, é você participar de eventos. Aí eu falo que aí é um outro estágio. E é engraçado quando a gente encontra pessoas que transitou por todos os estágios, né? E eu fui um deles, né? Eu fui aquele que começou conceitualmente, tentando entender o que era o produto, até realmente quando eu comecei a visitar imóveis e conhecer, olhar olho no olho dos gestores, né? É um salto extraordinário. Então, eu falo que tudo isso que hoje acontece na minha vida foi realmente fruto de muito esforço e muito tempo dedicado.
o que eu falo para as outras pessoas é: você não precisa se transformar num profissional da área, você não precisa dedicar tanto tempo assim. Mas se você pelo menos nos acompanhar, já ajuda bastante você a entender como é que é o dia a dia do mercado, como é que você observa um pouco mais de critério aí todas as suas decisões, né? Para que não fique uma decisão muito solta, muito desparametrizada, né? Então eu falo que o maior risco do pequeno investidor é ele se basear em algo muito frágil, né? Por exemplo, o investidor que olha para qual o fundo que está pagando mais e vai lá e compra, é perigosíssimo, né? Ele está parametrizado, né? Ele tem um parâmetro, ele tem uma referência, só que ele está indo talvez pelo pior caminho. Então isso tudo que a gente procura evitar, né? E às vezes ele fica longe de um fundo que está pagando supostamente um pouco menos, mas o fundo está pagando menos porque está numa reforma ou, enfim, teve uma vacância que já está resolvida, mas está em carência. Então, ele só vai conseguir enxergar isso se nos acompanhar um pouco mais de perto, né? Se tiver esse discernimento aí, né? É isso Você aí. falou aí em nível de conhecimento entre o 0 e o 10, você se consideraria em que estágio? Não, eu diria que eu estou, como eu disse, eu estou indo para o 10. Eu não quero chegar no 10 nunca, né? Talvez eu já tenha passado do 8, né? Mas eu não sei que estágio eu estou entre o 8 e o 10, e honestamente para você, eu não quero nunca chegar no 10. Eu nunca quero ser uma pessoa que realmente, ou um profissional, uma pessoa que se diz o seguinte: olha, qualquer coisa que você me perguntar, eu vou saber. Não. O que eu posso dizer é que qualquer coisa que você me perguntar hoje, existe uma boa chance de eu saber. Mas é difícil você saber tudo sobre todos os fundos, todos os detalhes contábeis de todos os fundos. Então, tudo isso é muito difícil. Mas o que eu procuro fazer é estudar cada vez mais, acompanhar cada vez mais, ligar para os gestores cada vez mais, interagir com os gestores, justamente porque você vai refinando a informação. E uma coisa que eu já aprendi é que a gente precisa aprender a dar valor naquilo que realmente interessa. E saber filtrar isso é muito importante. Às vezes eu vejo também um pequeno investidor se preocupando com coisa que não vai mudar em nada, absolutamente nada. E ele esquece de que realmente o que importa é entender o produto como um todo, entender o direcionamento que o gestor está tomando, principalmente em fundos maiores, fundos que têm uma gestão um pouco mais participativa, né? Então, você tem que procurar se atentar a esse tipo de questão. E cada vez mais também conhecer os ativos, né? Sempre que eu posso, eu conheço algum outro que eu não conhecia, sempre que tem a possibilidade de visitar realmente, de interagir ali, né? De poder olhar de dentro, eu sempre faço. E um exercício que eu recomendo para aqueles que não têm condição de se deslocarem, que pelo menos tenham o interesse de pegar o endereço, olhar pelo Street View, procurar conhecer um pouquinho a região, procurar conhecer. Eu gosto muito de fazer uma coisa, Ricardo, que poucas pessoas fazem, que é conversar com pessoas da região, né? Então, sempre que eu posso, que eu conheço, uma pessoa é lá de Cotia, aí eu vou lá e converso sobre imóveis que têm presença em Cotia. Eu era de Jundiaí, eu vou lá e converso com pessoas que conhecem Jundiaí, eu vou lá e pergunto sobre um determinado ativo. Então, eu gosto de ouvir a opinião de uma pessoa que talvez não esteja envolvida nesse processo, porque a opinião ela é um pouco mais fria, porque ela não tem parâmetro de fundo imobiliário, ela não tem, às vezes, parâmetro de se está pagando muito ou pouco. Ela dá a opinião dela, né? Eu nasci numa cidade do interior aqui em Goiás. Então, se você me perguntar de um imóvel que está lá nessa cidade que chama Morrinhos, né? Eu vou te falar uma opinião dele ali, né? Se aquilo ali vai estar num fundo imobiliário ou não, não vai mudar em nada, mas eu vou te falar, aquele imóvel era assim, quando eu era menor, ele era de um jeito, aí eles foram fazendo reformas, hoje o imóvel está bem mais interessante, a cidade cresceu para aquele lado. Eu vou te falar alguma coisa sem nenhuma segunda intenção voltada para fundo imobiliário. Isso tem um valor, para mim, muito alto. Então, como eu viajo pelo Brasil inteiro, é comum eu encontrar pessoas que conhecem bem as cidades que normalmente não é de praxe, né? Então, por exemplo, esse final de semana eu viajo para São Luís do Maranhão. Então, tem imóveis que estão lastreados numa operação do Quineia, do KNCR, que é do grupo Mateus, né? E, obviamente, eu vou conversar com pessoas lá que vão conhecer esses imóveis, vão conseguir me dar alguns detalhes adicionais. Então, eu tomo caminhos que normalmente as pessoas normalmente não tomam, né?
e quando tomam, olham muito o mercado Rio-São Paulo, principalmente as principais avenidas. E eu falo que isso é muito pequeno, é muito pouco, justamente porque ali realmente estão os melhores imóveis, as melhores oportunidades, estão as melhores imóveis, mas não estão necessariamente as melhores oportunidades. Até porque você não consegue comprar um imóvel ali. O fato é que você vê aí pelos próprios fundos de lajes, né, a dificuldade que eles têm de reciclar o portfólio, justamente porque as pessoas que possuem ativos ali, eles são muito patrimonialistas, então dificilmente eles vão vender, e quando vendem é por um preço exorbitante, né? Então, e quando sai um negócio é raro, né? Igual saiu agora do HGRE, depois de vários anos, um conjunto de 700 metros quadrados, né? Então você vê, é muito pouco diante de um universo tão grande que nós temos de possibilidades, né? Então, esse exercício que eu costumo fazer. Bem interessante. Então, eu acho que deu para a gente conversar bastante aí sobre o futuro dos fundos imobiliários. Eu queria agradecer aí a entrevista, Baroni. Acho que deu para o pessoal aprender bastante aí. Então, pode dar um abraço aí e passar a mensagem final aí para a gente encerrar. Muito obrigado. Beleza, Ricardo, eu que agradeço o convite. Eu acho que estreitar essa relação é muito boa. Quem sabe a gente pode aí, eu acho que você começando a falar um pouco mais aí também sobre o fundo imobiliário, vai despertando interesse nas pessoas, e quem sabe aí a gente pode também fazer um bate-papo junto lá depois na live. Eu acho que você tem que começar a cada vez mais mostrar o produto, cada vez mais mostrar que você é um influenciador do produto, um fomentador do produto. Acho que talvez essa seja a palavra mais adequada. E aos poucos as pessoas vão aderindo à ideia, vão se identificando com a ideia. E eu espero ter cumprido essa missão aqui com você, de ter falado um pouquinho sobre o que eu tenho, o que eu enxergo sobre os fundos imobiliários hoje, o desenho dos fundos imobiliários hoje. É um produto que eu acredito bastante. Talvez o pessoal aí não saiba, mas praticamente 100% do meu patrimônio líquido está voltado para fundo imobiliário já há alguns anos. E confesso que eu nunca perdi uma noite de sono, pelo contrário. Eu acho que essa questão dos meus investimentos estarem concentrados em fundos imobiliários facilitou bastante a minha capacidade de poder estudar e me dedicar mais ainda ao produto. E mando um abraço para todo mundo aí que te acompanha. Valeu. Mais uma vez eu convido vocês a participarem também da nossa live lá às 21 horas, todas as quintas-feiras. E você, Ricardo, tá convidado também. É só marcar o dia aí, a gente consegue unificar esse papo aí também lá, tá bom? Obrigado também pelo convite. Um abraço, viu? Um abraço, até mais.